Olá! O assunto é maconha e adolescência. Ela causa mesmo psicose? Afeta a inteligência? É ou não é a porta de entrada para outras drogas? Deve ser liberada ou continuar proibida? Se a gente quiser comprar maconha, é mais fácil do que a gente comprar um antibiótico. 6 surtos psicóticos por uso de maconha, dos quais 2 estão esquizofrênicos, lesados para o resto da vida. A garotada lá da universidade que eu trabalho já criou o brigadeiro de maconha, né? Por que não utilizar a mesma política de controle do tabaco para a maconha? Afinal, quais os impactos da maconha quando usada na adolescência? O que é ciência e o que é mito? Especialistas debateram o tema na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. E é o que você vai ver agora no Em Discussão. Adolescente não deve ter contato com droga, ponto, né? Acho que isso a gente tem que deixar claro, né? Que a gente tem que evitar que adolescentes tenham contato com álcool, com tabaco, com maconha, com crack, né? E se eles estão tendo, a gente tem que entender também por que isso está acontecendo, né? A maconha, de todas as drogas ilícitas, é a mais usada no mundo, tanto na forma de resina quanto de erva. Aqui no Brasil, a garotada lá da universidade que eu trabalho já criou o brigadeiro de maconha, né? Para aumentar a renda. Então, aqui nós temos bebidas, olha só, quantidade imensa, né, de formas de consumo. No Brasil, há 1,5 milhões de usuários diários, 7% experimentaram, 3% consumiram a droga no último ano e há 1,3 milhões que relataram sintomas de abstinência da maconha. Isso é um mito. A maconha não causa dependência, seu uso é inofensivo. Esse é o estudo do LENAD, do IMPAD, que o professor Laranjeira, né, coordena. Parece que tem um estudo mais recente, de 2016, mas os dados ainda não foram divulgados, né? E mostra uma relação de 1,3 milhões de pessoas com dependência, né? Então, isso não é pouco, e a maior parte dessa dependência se estabelece entre 15 e 16 anos, que é o mesmo pico da dependência para o tabaco, né? Não do álcool, mas do tabaco, começa nessa faixa de idade. Vou mostrar um pouquinho a incidência de tabaco na população de 10 a 17 anos, no 5º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Então, a gente vê que o pulo do gato, mais ou menos, ali com 13, 14, 15 anos. E a gente tem ali que 25% da população, aos 17 anos, já experimentou o cigarro. Aqui nós estamos falando de experimentação. Só que aquele roxinho lá em cima já é o indivíduo que usa diariamente, e o azulzinho claro é aquele que já usa 2 ou mais vezes por dia. Para a gente ter uma ideia, essa é a incidência de experimentação de álcool aos 17 anos, a última coluna, onde o roxinho é aquele que bebe todo dia e o azul claro é aquele que bebe 2 ou mais vezes por dia. E aqui a maconha, 20% dos jovens nas escolas públicas, são 10 escolas públicas que eu investiguei no entorno da USP, 20% já experimentou a maconha, a gente tem ali o roxinho, é o usuário diário, e o azul claro é aquele que usa 2 ou mais vezes por dia. Isso é muito próximo do tabaco. Muitos dos adolescentes, a primeira droga não é mais o tabaco, já é a maconha, a primeira droga utilizada. Eu gosto de comparar essa situação aqui. 300 casos de dengue para 100 mil habitantes é epidêmico. É uma epidemia. Todo mundo conhece o nome do pernilongo, o que precisa fazer para acabar com a dengue. Se eu pegar 100 mil jovens de 17 anos, com essa estatística minha, nós vamos ter 25 mil experimentaram o tabaco, 20 mil a maconha, 5 mil crack e 60 mil álcool. Se eu considerar que 20% deles são dependentes, em 100 mil jovens de 17 anos eu tenho 5 mil tabagistas, 4 mil maconhistas, 1.000 no crack e 12 mil alcoólicos. Isto é muito alto comparado com 300 casos de dengue para 100 mil habitantes. E qual é a política pública que a gente tem para isso? Esses são mitos e crenças e fatos que a gente trabalha lá com os jovens. Fumar maconha é uma alternativa natural e mais segura do que os cigarros regulares. Os universitários lá onde eu dou aula, na UFRJ, um grande percentual fuma maconha. Eles acham isso, né? Fumar maconha não é uma opção segura, né? Os efeitos físicos, psicológicos, sociais são numerosos. Ao interromper o consumo, o usuário não sofre com sintoma de abstinência. Não, ele pode ter abstinência, em grau menor do que o tabaco, mas pode ter, conforme mostrou o trabalho do LENAD. Em torno de 26% a 30% podem desenvolver dependência, né? Fumar maconha não é viciante, ao contrário do tabaco, também causa dependência, né? Fumar é menos ofensivo do que fumar cigarro regular, depende. Para ataque cardíaco, tem uma revisão desse ano
que mostra que se a pessoa já tem predisposição a algum problema cardíaco, o simples fato de ela estar num ambiente que a pessoa fuma maconha, ela pode ter angina de peito, pode desencadear, mesmo fumante passivo de maconha, né? Eu queria fazer uma observação e uma pergunta em relação a equiparar a maconha ao tabaco, né? Em verdade, é um tanto complicado a gente fazer essa comparação, visto que só nos Estados Unidos, é um dado que vem se repetindo ano a ano, né? Inclusive da Organização Mundial da Saúde, cerca de 500 mil de pessoas morrem só naquele país, só nos Estados Unidos, por ano, por causa direta ao consumo do tabaco. Já em relação à maconha, existe um único relato de caso de morte por intoxicação por maconha na literatura científica, que é um estudo de 2014, o pesquisador Hartung, da Alemanha. Então, assim, não dá para a gente comparar uma droga que mata 500 mil de pessoas em um país com uma droga que existe um relato na história da medicina de morte por intoxicação do uso. Segundo isso, né, considerando que todos os apresentadores, eles levaram em consideração essa equiparação, né, e a gente consegue enxergar no tabaco um modelo de regulação responsável, né, onde não se proibiu o uso da substância, mas ao mesmo tempo conseguiu reduzir de maneira significativa o número de usuários da substância. Por que não utilizar a mesma política de controle do tabaco para a maconha? O tabaco é uma política absolutamente consolidada no nosso país, uma política de sucesso, né? Regulamos o tabaco sem disparar nenhum tiro. Essa expressão eu acho muito boa, mas é verdade, né? A gente não teve que proibir o tabaco, a gente conseguiu regular e os dados demonstram de fato que a gente tem aí, entre os adolescentes, um uso bastante pequeno quando a gente compara com os demais países. O tabaco é insuperável. O tabaco mata mais do que todas as drogas, morte violenta, acidente de trânsito, né? E o tabaco responde por uma sexta parte de todas as mortes do mundo, somente as doenças cardiovasculares, respiratórias crônicas e câncer, né? Dentre outras. Mas, assim, a maconha, só nos últimos 5 anos que começaram os estudos mais de longo prazo para ver efeitos em relação à maconha como um fator concorrente para a morte, como tem estudos já de mais de 50 anos em relação ao tabaco e câncer, por exemplo. Há inclusive, alguns princípios da maconha que se suspeita que eles possam proteger o indivíduo de ter câncer ou desenvolver o enfisema. Isso tem estudos recentes mostrando isso. Tá? Então, assim, a maconha, ao mesmo tempo que ela agride, ela também tem um remédio, de certa forma, para evitar um mal maior. Né? Assim, simplificando. Então, assim, a preocupação é de que nós não estamos falando mais da maconha dos anos 70, dos anos 80, os anos da Revolução, os anos da ditadura, os anos da Revolução Estudantil. Nós estamos falando de uma maconha concentrada que está vindo aí. E essa maconha concentrada, a gente não sabe o que poderá acontecer com ela, como não sabe o que poderá acontecer com o cigarro aquecido e com o cigarro eletrônico. Por isso a gente é contra também essas novas formas que elas sejam introduzidas no Brasil. Na verdade, veja, a nossa preocupação da Sociedade Brasileira de Pediatria é em relação ao uso precoce das drogas, qualquer que seja ela, né? Então, a nossa questão é retardar a iniciação de drogas se a gente não puder abolir, né? É a mesma coisa com o álcool, né? Porque os Estados Unidos é 21 e a nossa molecada está aqui bebendo com 12, 13, 14 anos, né? Então, é retardar o início do álcool. Fazer essa comparação é uma comparação no sentido de iniciação de uso. Né? Quer dizer, o nosso jovem hoje, ele pensa na maconha como se pensava no cigarro. Seria uma questão disso. Não estou comparando uma coisa com outra. Quer usar? Tudo bem, nada contra. Mas use depois dos 21. Esse é o ponto de vista da Sociedade Brasileira de Pediatria. Psicose, esquizofrenia, taquicardia, o que realmente está associado ao uso da maconha. Há trabalhos bem cientificamente comprovados com o problema aí da esquizofrenia e surto psicótico, etc. Eu sou um pediatra que trabalho com pneumologia pediátrica, por isso comecei a trabalhar com tabagismo. Toda essa luta antitabágica eu acompanhei de perto.
E não é possível que eu tenha, num consultório pediátrico pequeno, 6 comas alcoólicos aos 14 anos de idade, nós estamos falando de coma alcoólico e não de vomitar no banheiro, e 6 surtos psicóticos por uso de maconha, dos quais 2 estão esquizofrênicos lesados para o resto da vida. Então, isso tem aparecido para o pediatra. Por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria está preocupada com isso. A gente sabe que a hora que você legalizar a droga, não estou falando de maconha medicinal. Eu estou falando de legalização. Isso que aconteceu em alguns estados americanos. Você dobra o uso. Dobrando o uso, nós vamos ter mais crianças e adolescentes utilizando e vamos ter mais problemas em relação a isso. Nós levantamos o que tem de evidência científica, tanto o uso medicinal da maconha, quanto em relação aos efeitos para a saúde. O que tem em relação de causalidade e o que não tem. Os efeitos incluem percepção alterada do som, das cores e outras sensações, confusão mental, ansiedade, ligeira paranoia, redução da coordenação e do equilíbrio. E também alterações, em relação à pressão arterial e da frequência cardíaca, aumentando a chance de ataque cardíaco. Todo mundo vai sentir isso? Claro que não. Vai depender da dose, da época que começa a usar, e alguns dos efeitos as pessoas não vão sentir na segunda experimentação ou na terceira. E outros efeitos, como confusão mental, paranoia, o uso continuado vai favorecer, principalmente se for 2 ou 3 vezes por semana. Essa discussão da associação entre psicose e uso de maconha é uma discussão que vem tomando a pauta aí na última década, pelo menos. E aí, o que as evidências científicas vêm demonstrando? Que a gente não pode estabelecer uma relação causal. Ele desenvolveu esquizofrenia, alguma psicose, porque ele fumou maconha. Essa relação causal, não há evidência que sustente essa causalidade. Eu não estou dizendo que não há possibilidades ou que não há risco, como eu aponto ali, mas não exclui a possibilidade de haver esta relação em alguns casos ou aventar a possibilidade de ter essa relação. Outro dado que é bem consolidado, que na literatura o uso pesado de maconha é o fator que apresenta maior associação para o desenvolvimento de psicose. Então, a gente volta àqueles pressupostos. O adolescente não tem que ter contato com substância e quando tem de uma forma pesada, ele tem sim, é um fator de risco para poder desenvolver psicose. Mas uma coisa é eu dizer que é fator de risco, outra coisa é eu dizer que é causalidade. E por que a gente não pode dizer de causalidade? Justamente porque a gente está falando de um problema que é multifatorial. São vários fatores que se associam ao fato de uma pessoa desenvolver desenvolver algum quadro de psicose se ela usou maconha. Não é só isso. Esse estudo que eu trouxe ali é um estudo recente do ano passado que traz, sim, uma associação com a questão hereditária relacionada à psicose. Então, as relações causais a gente tem que ver de uma forma muito cautelosa e essa associação direta a gente não pode afirmar que aconteça justamente porque a gente não tem estudos que assegurem esse tipo de afirmação. O que nós encontramos não é uma relação de causalidade, mas uma relação que a gente chama de excesso de risco de ter, mesmo independente do fator genético, de ter psicose induzida por cannabis. De ter transtorno psicótico, inclusive, não só do tipo esquizofrênico, depressão, pensamento suicida e tal. E não está claro se esses problemas podem ser revertidos após a parada do longo prazo. Então, assim, pessoas mais vulneráveis vão ter um aumento dessa chance de desenvolver. Tem um outro estudo também relativamente atual, de 2011, que analisou 2.400 estudantes do ensino médio americano de uma amostra de 16 mil. Os Estados Unidos têm um programa que chama Monitoring the Future. Eles monitoram os adolescentes desde a década de 70 com relação ao uso de drogas. Então, eles têm uma amostra gigante de dados e esse estudo, ele pegou uma amostra desses dados e acompanhou esses adolescentes por 17 anos para observar se aqueles que relataram uso de álcool e de maconha quando adolescentes, se eles reportavam problemas quando adultos. E o interessante dessa pesquisa foi observar que o uso de álcool quando adolescente esteve majoritariamente associado a um uso problemático quando adulto, que não aconteceu com a maconha. E o que dizem os especialistas sobre as consequências do uso da maconha para o aprendizado? Tem vários trabalhos mostrando aí problemas na educação. Então, por exemplo, o Ferguson mostrou isso aqui na corte que ele acompanhou.
Na Nova Zelândia, quando o pessoal estava com 16 anos, quem nunca usou maconha, 14% abandonou a escola. Quem tinha usado mais de 100 vezes, 80% abandonou a escola. Então, tem relação com esse tipo de coisa. Há trabalhos científicos mostrando diminuição de massa cinzenta com o uso de maconha. Quando pergunta para o jovem qual é a cidade, o país em que a droga está liberada, todo mundo fala Amsterdã, Holanda. Eu estive lá em Amsterdã recentemente, meu filho mora lá, e esse é o coffee shop mais antigo de Amsterdã, que foi fechado por estar próximo de escola. Então, a Holanda, eles não têm, não é liberada a droga, é tolerada, segundo o embaixador aqui me falou. É tolerada, no sentido que você tem lugar que você pode usar. Mas mesmo esses lugares estão diminuindo. Fechou-se já 50% dos coffee shops na Holanda porque não estão interessados no turismo da maconha. A longo prazo, dificuldade cognitiva, né, na concentração, na capacidade de aprendizagem e memória. Né? Lá também, o estado do Colorado é um dos 5 estados com o melhor índice de performance dos estudantes até o ensino médio. Eles passaram em 8 anos do 5º para o 20º lugar. Então, assim, a expressão que a gente usa, há um certo emburrecimento, uma certa dificuldade de aprendizado. Um outro dado, esse é publicado em abril de 2018 pela JAMA Psychiatry, que é uma das revistas de saúde mais importantes do mundo, que ela fez uma revisão sistemática, que é um agrupamento de revisões que trazem, uma revisão da revisão, né? Agrupa vários estudos que fizeram pesquisas com o mesmo objetivo, e o objetivo era a associação entre o uso de maconha e a função cognitiva, né, entre usuários adolescentes de maconha. E aí o resultado dessa revisão publicada esse ano demonstrou que houve sim um prejuízo pequeno desses adolescentes que faziam uso de maconha na sua função executiva, mas quando passadas 72 horas de abstinência, esses adolescentes retornavam para um padrão de função cognitiva que tinha um efeito muito pequeno ou não significativo. Então isso é uma outra questão importante para a gente poder observar e, de alguma maneira, quebrar alguns mitos, né? De que quem usa maconha vai ficar goiaba, vai ficar passado, vai ficar, enfim, a metáfora que a gente queira usar. Mesmo divergindo em alguns pontos, especialistas concordam que o uso de drogas lícitas ou ilícitas não deve acontecer na adolescência e falam da importância de programas de prevenção. A política de drogas, de uma forma geral, ela precisa ter elementos que conciliem a redução de demanda, redução de oferta, redução de danos, em outras palavras, consigam articular as diferentes políticas públicas, as diferentes ações estatais que se vinculam às questões de drogas. Nós estamos muito presentes em parceria com o Ministério da Saúde, com o PSE, o Programa Saúde Escola, onde nós temos neste programa a formação continuada dos professores, uma oferta desde 2014, em cursos de 180 horas, que visa a prevenção do uso de drogas, envolvendo a comunidade escolar, o dirigente escolar, o professor, o aluno, né? E destas vagas, 30% é destinado à sociedade civil, que está no entorno daquela unidade escolar. E nós, nesse histórico de 4 anos, nós já conseguimos, com o PSE, alcançarmos 248 mil pessoas que estão envolvidas com a educação, nessa temática de prevenção do uso de drogas. Nós estamos num universo, presentes em 5.040 municípios. Esse foi um projeto que nós fizemos de preparar 64 aulas dentro do currículo escolar do Fundamental 2, com as 8 matérias clássicas, que é português, matemática, história, geografia, artes, ciências, educação física e inglês, onde cada professor tem uma aula de prevenção de álcool e uma de tabaco para ser colocada em prática dentro do currículo escolar já existente. Então, são várias aulas
trabalhando questões relacionadas ao currículo escolar, mas usando material de prevenção de droga. Então, são 64 aulas que estão no nosso site dispostas a qualquer professor que queira utilizar esse material. E o que a gente vê? No nosso trabalho, o professor de matemática colocou uma questão de prova na lousa, onde o pai de família fuma 2 maços, cada maço custava R$10, quanto ele já gastou se ele fuma há 20 anos. Essa questão matemática é simples. R$140 mil é a questão que foi colocada de custo de 20 anos de cigarro. E, na verdade, isso causou uma certa polêmica, porque esse professor teve que discutir esse assunto durante 2 aulas. Tá? A questão do custo da droga dentro da família. E na festa junina, que eu estava lá com o meu projeto, um pai me chamou e falou: o senhor que é tal do Dr. Bartô lá? O senhor é sacana, hein? Por quê? Perguntei eu. Ele falou: não, é que quando eu acendo cigarro, meu filho pede a bicicleta nova dele, porque eu já gastei R$140 mil em cigarro. Então, isso chega, através da criança, chega na família. Um dos grandes problemas da área de prevenção ao uso de drogas é que muitas vezes um programa, ao invés de diminuir digamos, a motivação de uma pessoa a usar drogas, ele termina aumentando essa motivação. Ele tem um efeito, tem uma externalidade negativa, ou um efeito iatrogênico, que são os nomes técnicos. Em alguns casos, se verificou que houve um uso superior na população que passou pelo programa, quando comparada com a população que não realizou o programa em si. É um dos problemas também das campanhas nacionais de prevenção. Muitas vezes elas têm campanhas que foram feitas nos Estados Unidos, por exemplo, que terminaram aumentando o uso em si, em vez de diminuir. Em outras palavras, o Ministério da Justiça, hoje em dia, por meio do Comitê Gestor Interministerial, tem muita preocupação de hoje em dia, antes de lançar um programa em larga escala, fazer uma avaliação piloto dele para verificar se ele não tem um efeito iatrogênico. A gente tem que pensar em elevar fatores de proteção de adolescentes e minimizar fatores de risco. Então, quanto mais eu consigo possibilitar com que esse adolescente vivencie a sua adolescência de acordo com as suas necessidades e com os seus direitos sendo gozados, a gente consegue afastá-los de situações de risco. Adiar a experimentação é um fato bastante importante, ou seja, quanto mais tardiamente a pessoa tem contato com uma substância, inclusive álcool, é melhor do ponto de vista para diminuir a questão da possibilidade dela desenvolver dependência. Isso aqui, para mim, é um dos pontos principais, a questão da educação responsável sobre drogas. Por quê? Porque a gente passou a vida inteira, e aqui, eu tenho 39 anos, e as pessoas aqui têm mais ou menos essa idade, passou a vida inteira vendo drogas nem morto, aquele monte de político, de propaganda super, enfim, alarmante, temerosa, sem que houvesse, de fato, uma discussão responsável, clara, que pudesse falar: olha, vamos aqui conversar, papo reto, como os próprios adolescentes dizem, sobre o que, de fato, são os problemas ocasionados pelo uso de maconha quando usado em excesso ou não. Enfim, então isso, para mim, senadora, é o ponto-chave quando a gente discute o uso de drogas entre adolescentes. Em relação à experimentação de droga, esporte é importante, sim. Espiritualidade é importante, sim. Mas o que deu diferença estatística na experimentação de droga? Quem tinha diálogo no relacionamento familiar diminuiu a experimentação de droga em 60%, tanto álcool, cigarro, maconha e crack. Então, a gente trabalha muito com isso. Nós temos que aumentar o diálogo da família em relação à droga. E o nosso projeto aumentou em 60% a discussão do assunto de droga nas famílias. Se a proibição existe para afastar as pessoas do contato com a substância, ela está absolutamente, então, equivocada, porque a gente não está conseguindo fazer isso. Se a gente quiser comprar maconha, é mais fácil do que a gente comprar um antibiótico. Se a gente imaginar as mortes e tudo o que a proibição gera, a cidade do Rio de Janeiro é a mais emblemática, será que não é uma questão de saúde pública a gente imaginar a violência e as mortes todas ocasionadas pelo tráfico, pela proibição? Acho que isso é uma questão muito importante para a gente pensar. E, por fim, eu queria colocar assim, para a gente pensar um pouquinho, né, se mesmo com os danos do tabaco absolutamente sabidos, absolutamente consolidados na literatura, e que temos uma política super de sucesso, eu queria para que a gente possa pensar que, mesmo com todos esses danos, se alguém aqui imaginaria um cenário de proibição do tabaco. Eu acredito que
que não. Então, acho que é importante a gente ter isso em mente para que a gente desapaixone, a gente olhe essa questão e, de fato, regule para afastar, eu concordo absolutamente, no meu slide estava claro, afastar o contato dos adolescentes com essas substâncias, que no cenário regulado a gente vai ter as restrições para que essas pessoas não acessam, justamente como é com o tabaco. Temos que ter um cuidado, porque nós não sabemos exatamente quais as consequências da maconha, mas que ela pode ser muito nociva em alguns casos, ela pode não ser em outros, cada organismo vai responder de um jeito, a vulnerabilidade de cada, nós estamos falando do adolescente e da criança, vai ser de outro. Então, como que nós devemos fazer essa prevenção no sentido de eliminar a possibilidade de termos pessoas viciadas, porque também já vimos que é possível ser viciado. Não é a maioria que fica, mas tem uma gama enorme que pode ficar. Então, eu agradeço a presença de todos que vieram e que colaboraram para que a gente possa sempre fazer uma reflexão e aprofundar um tema que é um tema que se discute na nossa sociedade, aliás, discute pouco, eu acho. Se fala muito, se discute pouco e que a gente tem que avançar e aprofundar. Propostas para regulamentar o uso da maconha têm sido recorrentes no Senado. Muitas enviadas por cidadãos por meio do portal E-Cidadania. A Comissão de Assuntos Sociais, inclusive, está analisando um projeto que trata da legalização do uso medicinal da maconha. E o Em Discussão já até fez um programa sobre o assunto. Mas este programa fica por aqui. Você pode rever qualquer conteúdo da TV Senado pela internet ou pelo nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até um próximo tema em discussão no Congresso Nacional.